Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Na conversa desta semana você vai conhecer a história de Marina Lugão. Criada no Espírito Santo, filha de um motorista e uma dona de casa, ela cresceu em uma família simples, onde a educação sempre foi valorizada, mas a estabilidade financeira era um desafio constante. Marina começou a prestar concursos muito jovem, ainda na adolescência, mas sem saber como estudar da maneira certa, colecionou muitas reprovações antes de conseguir sua primeira nomeação. Sua primeira grande vitória veio ainda na Faculdade de Serviço Social, quando passou em um concurso municipal. No entanto, o salário baixo e a falta de perspectiva a fizeram buscar algo maior. Foi quando conheceu seu marido, um farmacêutico, que ganhava mais na iniciativa privada do que ela no serviço público. Então, Marina decidiu dar um novo rumo à sua carreira. Iniciou uma segunda graduação, desta vez em Direito, e voltou a estudar para concursos. O concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 2020, foi o grande desafio de sua vida. Com uma rotina exaustiva de trabalho, faculdade e estágio, ela abriu mão do estágio para se dedicar à prova. A pandemia trouxe muitas incertezas, mas também lhe deu a oportunidade de estudar intensamente enquanto trabalhava de casa. No meio desse processo, descobriu que estava grávida, o que a colocou ainda mais à prova. No dia do concurso, quase desistiu, mas um sonho a fez mudar de ideia. O resultado foi a aprovação em segundo lugar, a realização de um sonho que parecia muito distante. Inclusive, um fato curioso, ela tomou posse com 39 semanas de gravidez e entrou em licença no mesmo dia, coisas que só são possíveis no mundo dos concursos. Hoje, como analista judiciário do TJ Rio de Janeiro, Marina reflete sobre sua trajetória e já planeja novos desafios. E é com muito orgulho que ressaltamos que ela é aluna GRAN. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Marina, como é que foi sua infância no Espírito Santo? Quais eram os seus sonhos naquela época? Então, eu vim, né? Meu pai era motorista, minha mãe sempre foi do lar e eu sempre, assim, sempre gostei de estudar, né? Sempre eu não conseguia ampliar muito meu estudo pela condição, né, da minha família, né, socioeconômica. E eu tive uma infância, assim, né, tranquila, um pouco limitada nessa questão, né, financeira. Mas na minha adolescência eu decidi ter minha própria independência, né? Então, aos 17 anos, mesmo contra a vontade do meu pai, né, temendo que eu pudesse abandonar os estudos, largar o estudo, eu comecei a fazer o adolescente aprendiz, né, estágio na época. E aí, a partir dali que eu comecei a ver novos horizontes, né? Tive o gostinho de ter uma pequena, né, independência financeira, e aí eu vi que, né, eu poderia, através dos concursos, eu poderia conquistar a minha independência, né? E quem te apresentou aos concursos? Como você conheceu esse mundo? Então, foi na própria faculdade, assim, né? Eu não tinha, na época, eu não tinha experiência na minha família de ninguém concursado. E aí, quando eu ingressei no serviço social, né, na faculdade de serviço social, eu comecei a ver que o serviço social, o contexto assim de se colocar no mercado de trabalho, né, na iniciativa privada era muito difícil. Então você só podia quem tinha QI, né? Então eu não tinha QI. E eu tive muito medo assim de me formar, né? A única filha do meu pai e da minha mãe na época que tinha nível superior e me formar e ficar desempregada. Então, assim, eu vi, né, na realidade ali da faculdade mesmo, que eu tinha que começar a buscar através do concurso público, temendo ficar desempregada depois no final da faculdade, né? E aí você começou a fazer provas para todo lado. É isso, aí comecei a fazer provas, né? Inicialmente eu comecei em prefeituras, né? Aí fiz, já ainda no quinto período da faculdade, eu comecei a fazer as provas, aí fiz na prefeitura de Aracruz, na época, né? Que é o interior lá do meu estado, na prefeitura de Vila Velha.
E eu fui tendo algumas classificações, né? Mas assim, nunca dentro do número de vagas. Então, mas aí eu consegui ser convocada, né, ainda no 8º período da faculdade de serviço social, já no finalzinho ali, e aí começou aquele corre, né, aquela correria de tentar adiantar a faculdade, tentar pedir prorrogação, né, do concurso, e aí eu consegui assumir, eu acho que eu colei grau num dia e no outro dia eu já estava assumindo o concurso, né, meu primeiro concurso. Então, o medo de ficar desempregada, pelo menos esse você não teve. Não, eu já consegui me formar, acho que foi a única aluna, assim, né, que saiu da faculdade com a garantia do emprego, assim. Então, E você, apesar de ter uma renda garantida, não estava satisfeita com o patamar financeiro alcançado, né? né, como eu falei, era um concurso no interior do estado, então era longe da minha família. Eu só conseguia vir para casa aos finais de semana. E mal, assim, também, né, porque tinha a questão dos custos também, né, com a viagem. E aí eu comecei a ver que lá não tinha perspectiva de crescimento e eu não queria mais ficar no interior, eu queria voltar para perto da minha família, né? E aí eu comecei a fazer outros concursos, né, até conseguir passar para o concurso de Vila Velha, que era um município bem próximo onde minha família residia. E aí eu, pelo menos voltando para a casa dos meus pais, né, eu conseguia fazer com que o meu salário fosse exclusivamente para mim, né? Na época eu era solteira, e aí eu conseguia tentar melhorar um pouco, assim. Mas ainda assim, né, depois que eu passei nesse concurso, que eu assumi, e aí eu conheci meu esposo, eu comecei a ver que, de fato, tipo assim, tinha horizontes maiores que eu poderia alcançar, né, e aí foi que eu comecei, né, ele, apesar de não ser do ramo do concurso, né, à época, ele começou a me incentivar a voltar a estudar. E por que você decidiu fazer uma segunda graduação em Direito? Então, né, como eu falei, meu esposo, ele era farmacêutico e ele trabalhava na iniciativa privada. E aí ele falava, nossa, mas todo mundo que trabalha, até no comércio com nível médio, está ganhando mais do que você. Porque eu, de fato, ganhava, acho que um pouquinho mais que um salário mínimo. E eu, para mim, já era uma vitória. Porque, tipo, não, eu sou concursada, né? Batia no peito, eu sou concursada. E aí ele falou, mas né, o que adianta você também ser concursado e não alcançar o objetivo que você quer, né? O objetivo financeiro, o objetivo de não só da estabilidade, né? E aí eu comecei a ver que, de fato, na minha área, pelo menos no meu estado ali, eu já não tinha mais possibilidades. E aí, como a minha experiência de aprovações, né, foi durante a graduação de serviço social, eu falei, eu preciso voltar a estudar, ter aquele gás que eu tinha, né, no início. E aí, então, eu vou começar a fazer uma outra faculdade para ver se eu consigo ter aquele gás e começar a prestar novos concursos. Mas aí, dessa vez, eu vou começar a sonhar mais alto, né? Eu vou começar a sonhar alto e vou tentar concursos maiores, assim, mais concorridos. E quais concursos você passou a tentar? Então, aí eu fiz a minha inscrição para o TJ do Rio. Na mesma época, eu não sei se saiu o TJ de Santa Catarina ou Paraná, eu sei que eu fiz para uns 3 TJs, assim. E aí, o primeiro concurso que saiu foi o concurso do Rio, né? E aí eu já também estava no estágio já de gravidez, né? E aí eu acabei fazendo esse, conseguindo uma colocação que, né, na minha cabeça eu tinha possibilidade de assumir o concurso, né, pela minha colocação. E aí, como eu já estava em estágio avançado de gravidez, eu falei assim, não, já é arriscado também demais eu ir para outros estados mais longe para tentar. Então, apesar de eu ter feito a minha inscrição para outros, eu só fiz a prova mesmo do TJRJ. Me conta um pouco desse concurso. Você começou a estudar para o TJRJ em 2020, veio pandemia, o concurso foi adiado, virou aquela novela, não sabia quando é que ia ser a prova, você começou a trabalhar de casa, trabalhava, cuidava da casa, estudava, como é que era isso tudo? Então, eu fiz, né, eu estava na graduação já em Direito, eu era concursada já como assistente social, trabalhava na prefeitura de Vila Velha, no município próximo lá onde eu morava, e eu trabalhava meio período, né, trabalhava até as 2 horas. E durante a pandemia, e eu estudava à noite, fazia estágio à tarde, e estudava quando dava, assim, né. E aí a pandemia estourou,
todos os servidores foram colocados em trabalho remoto, né? E aí, como assistente social, é muito mais complicado a gente trabalhar de forma remota, né? Porque o nosso trabalho é diretamente com o público. Eu ficava à disposição da prefeitura, né? Mas acabava que não tinha muita demanda, assim, né? Então, eu aproveitava esse tempo que eu estava à disposição da prefeitura e estudava. Então, né, durante todo esse período, eu estava estudando. E aí, um pouquinho antes da pandemia estourar, pela essa dificuldade que eu tinha de ter horário para estudar, né, eu abri mão do meu estágio remunerado, que na época fazia muita diferença financeiramente, né, na minha vida, eu já casada. E aí comecei a estudar durante a pandemia, né, todos os dias, de 8 às 17 horas, porque às 18h30, mais ou menos, começava as minhas aulas, né, na faculdade, que eram remotas também. E aí eu comecei a estudar, e aí quando a pandemia começou a melhorar, que as pessoas começaram a voltar, né, ao seu trabalho presencial, eu voltei, fiquei aí uns 15 dias trabalhando, e aí logo descobri minha gravidez, né? E aí a gravidez me colocou como grupo de risco, e aí a prefeitura teve que me colocar em trabalho home office. Aí eu acabei ganhando mais tempo ainda, né? E se dedicando, estudando ainda mais. Você descobriu também que estava grávida durante a preparação para esse concurso? Foi durante a preparação. E eu, assim, eu não entendia o porquê, assim, né? Apesar de, né, da nossa filha ter sido planejada, eu não esperava que fosse tão rápido, né? Eu já estava esperando já para depois, né, da pandemia. E aí depois eu entendi o porquê que ela tinha vindo naquele momento, né, durante a preparação do concurso, porque eu precisava ganhar um pouquinho mais de tempo estudando, né, da forma como eu estava estudando, que eu estava conseguindo ficar de forma integral nos estudos, né. E aí eu só fui descobrir, né, isso bem depois, assim, depois que tudo me foi revelado, né, no sonho, depois que tudo foi acontecendo, depois que eu fui fazer a prova, e lá no final, quando eu passei, quando eu vi minha classificação, eu falei assim, olha, agora tudo começa a fazer sentido, assim, na minha vida. Me conta um pouco desse sonho. Você quase desistiu de fazer a prova do TJRJ na véspera e teve um sonho que a fez mudar de opinião, é isso? Isso. Então, eu tava empolgada, eu tava, assim, estudando, eu tinha, sabe, aquela convicção de que vou ir para a prova preparada, né? E aí, como eu tinha feito inscrição em vários concursos, né, pelo menos em 2 concursos, quando saiu o local de prova do TJRJ, eu capixaba, né, morrendo de medo do Rio. Me fui colocada para fazer a prova em Realengo. Eu não conhecia muito bem o território, mas eu sabia que era um local perigoso. E aí, quando eu fui pesquisar, não tinha hotel perto, tipo, o hotel perto era no centro, que dava um pouco mais de 1 hora da cidade. E aí, eu grávida, com medo de fazer o concurso, pedi que meu esposo fosse comigo, né, mas por uma questão de trabalho e financeira também, ele não teve condições de ir. E aí eu falei assim, então eu não vou, né, já que eu estou estudando, quem está preparado para qualquer coisa. Então eu vou tentar os outros concursos, né, que eu estou me preparando também. E aí eu já decidi da não ir. Uma semana antes da prova, eu tive um sonho. E aí, nesse sonho, eu estava com meu esposo olhando casas, assim, casas bem antigas, inclusive. E aí a gente estava escolhendo uma casa. Eu senti que a gente estava escolhendo uma casa. E aí, na mesma noite, assim, né, eu acordei e depois eu sonhei novamente. E aí, nesse meu outro sonho, eu estava numa rua, sentada numa calçada, bem de forma informal mesmo, falando para estudantes de serviço social quão importante era que vocês estudassem para concurso, prestassem concurso ainda na faculdade, que é quando a gente está ainda com a mente um pouquinho mais fresca ainda, né? Tá tudo muito, muito fresco ainda na nossa cabeça. E aí eu até brinquei com uma dessas pessoas, né, no sonho, e falei assim, olha, você só não faz igual eu, né? Não tenta concurso de prefeitura, né? Tenta um concurso, seja mais ambicioso, tenta um concurso melhor, né? Porque senão você vai acabar como eu, tipo assim, tendo um salário muito baixo, né? E aí eu lembro que a pessoa virou e falou assim, mas Deus vai te dar a vitória. E aí, sabe aquela expressão que a gente, né, ouve assim, Deus te ouça, né? Aí eu fiz essa expressão, Deus te ouça, que eu vou ter vitória, né? E aí a pessoa apontou o dedo, assim, sabe, na minha cara. E falou
falei assim, não, ele falou que vai te dar a vitória. E aí, assim, nesse momento eu acordei chorando, meu esposo preocupado, aí o que está acontecendo? Eu disse, não, Deus falou comigo que eu preciso fazer essa prova. Eu não sei como. Eu lembro que quando eu fui, eu com medo de ir, eu saí colocando dinheiro, assim, sabe, no tênis, em várias partes do corpo, assim, com medo mesmo da cidade, com medo de estar num ambiente grávida, sozinha. E eu falei, não, eu preciso ir porque Deus falou comigo que eu tenho que ir. E ele vai me dar a vitória nesse concurso. E aí eu fui com a cara e com a coragem, chegando no dia da prova, assim, eu lembro que eu acordei, tipo, 4h30 da manhã para pegar um Uber para tentar chegar na prova, que era longe, e ninguém aceitava o Uber, porque, né, você imagina, 4h30 da manhã você sair do centro do Rio para ir, né, para Realengo, né, então... E aí eu insistindo, aí consegui o Uber, fui, fiz a prova. Na época eu estava estudando só para analista, né, para nível superior, mas como eu já estava lá, a prova ia ser no mesmo local, acabei fazendo de nível médio também, embora eu não tinha focado, estudado para nível médio, né. E aí eu lembro que quando eu saí da prova, já era noite, eu fui pedir Uber de volta para minha casa, né, para o hotel onde eu estava hospedada. Quando eu olhei, eu saí do local de prova, eu fiquei assim, né, no Espírito Santo, pelo menos na cidade onde eu morava, eu não via tanto essas coisas como a gente vê no Rio, né? Policiais com espingarda na mão, né, com fuzil na mão. E aquilo me mexeu muito comigo, porque assim, eu fiquei espantada, eu saí da prova e vi aquele, né, já escuro, um monte de gente com arma na mão, eu fiquei preocupada. Liguei para o meu esposo, olha, eu preciso sair daqui, porque, né, a escola vai fechar, eu vou ter que sair da faculdade. Mas quando eu ia pedir Uber, estava dando, acho que, sei lá, R$300, mais ou menos, para voltar para o centro. Aí eu achei uma pessoa lá que também tinha, né, vindo de Goiás, prestado o concurso também para o TJ. Acabou que ele estava na mesma região que a minha, a gente acabou dividindo o Uber, enfim. E aí eu consegui sair do local. Mas, assim, eu fui tão certa de que eu tinha feito uma excelente prova, sabe? Eu fui com o coração muito tranquilo, eu cheguei em casa muito tranquila. Só que aí eu me decepcionei, né? No dia seguinte, quando eu fui corrigir o gabarito, né? O gabarito preliminar. E aí eu falei comigo, eu vou corrigir primeiro de nível médio, que é o que eu tenho certeza que eu fui pior, né? E aí o de nível superior, que eu tenho certeza que eu fui boa, eu vou corrigir depois. E aí, para minha surpresa, eu tinha ido melhor na de nível médio. E aquilo me frustrou muito, assim, eu chorava horrores, porque eu falei, gente, aquilo que eu sonhei era só um sonho. Tipo assim, eu não sei distinguir, então, o que é Deus falando comigo e o que é sonho. E eu fiquei muito frustrada, porque, assim, na mesma época do concurso, eu estava finalizando a minha graduação em Direito. Então, eu também estava me preparando para a prova da ordem. E aí eu deixei de focar na prova da ordem, né, que normalmente é uma prova que a gente tem todo ano, para focar na prova do concurso, que é o que eu falei, não, é o que vai mudar minha vida, é esse concurso. Então eu tenho que focar nessa prova. E quando eu peguei o resultado, eu fiquei decepcionada. Eu falei assim, nossa, eu podia ter focado na prova da ordem, né? E aí eu ouvi uma voz falando comigo, não, confia. E aí, naquele dia, eu sentei e comecei, não tem que ter alguma questão que a CESP corrigiu errada, e comecei a tentar ver alguma questão, e consegui fazer o recurso de 4 questões. E aí, quando saiu o gabarito, né, oficial, eu tinha ganhado 6 pontos, né, 6 questões. Então, isso para um concurso público é muito ponto, né? 6 pontos são muito pontos. E aí eu tive certeza, né, que Deus, era Deus sim falando comigo, e ainda bem que eu escutei ele da primeira vez, né? E acabou que você ficou em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar de um concurso que não tinha vaga. Era um cadastro reserva e eu fiquei em segundo lugar e só chamaram 2 pessoas. Mas chamaram rápido, né? Chamou. Você ainda estava grávida, inclusive tomou posse com 39 semanas de gravidez. Exatamente, chamou muito rápido, assim, né? De todas as minhas experiências que eu tive de concurso, né? Eu sempre esperei aí 2, 3, às vezes até 4 anos para ser chamada, né? E esse, assim, me surpreendeu, que foi exatamente no momento que eu
precisava, né, que era o nascimento da minha filha, que eu já não tinha muita perspectiva, né? Oh, meu Deus, eu trabalhando em prefeitura, como é que eu vou pagar creche para minha filha, né? Porque é tudo com preço absurdo, com o salário que eu estou ganhando. E aí, assim, foi chamado no momento, sabe? Assim, no momento que tinha que ser chamado mesmo. Foi tudo muito rápido. Acho que foi coisa de menos de 6 meses, assim. Como é que foi sua reação quando você viu ali a nomeação no Diário Oficial? Então, né? Eu sou um pouco ansiosa. Então, eu só ia dormir. Eu sabia que a publicação do Diário Oficial saía um dia antes, né? Então, eu só ia dormir depois das 8 horas, que é quando eu consultava o Diário Oficial. E aí eu lembro que eu e meu esposo, a gente tinha feito um jejum, né, de rede social, que a gente falava assim, a gente só vai usar rede social até às 18, então depois das 18 a gente não mexia com nada. E a minha sogra mora em Minas, né, e gostava de ligar pra gente por videochamada. E então a gente acabava não atendendo, e ela entendia o porquê, que ela entendia que era um propósito, né, um jejum que a gente estava fazendo. E aí quando saiu a nomeação, né, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para ela e não falar nada, né? E aí ela já entendeu, né, que a minha hora tinha chegado, né? Que a hora da minha família tinha chegado. E aí foi só choro, foi só puro. Naquela noite eu nem dormi, assim, nem dormi. Como é que a sua vida mudou depois que você foi nomeada? Nossa, então, nossa, mudou muito, assim. Primeiro que eu me tornei a pessoa que eu queria ser, sabe? Do primeiro dia que eu ingressei na faculdade, eu já sabia que eu queria algo mais do que além de formar, sabe? Então, hoje, assim, eu posso dizer que eu consegui chegar onde eu queria, né? Eu tenho cargos dos meus sonhos. E através desse cargo, né, de fazendo o que eu gosto, eu consegui comprar a minha casa própria. Né? Eu morava numa casa cedida pelo meu pai, no Espírito Santo. E aí, né, eu vou ficar estável agora, em junho, né? Tipo assim, eu nem sou estável ainda e já consegui comprar, né, a minha casa, eu consegui, graças a Deus, proporcionar à minha filha uma educação bacana, né? Hoje, apesar do meu esposo, né, não ser do ramo do concurso, ele acompanhou todo esse processo bem de perto, né? Vibrou comigo e hoje ele também tem o sonho de estudar, né, de passar num concurso, e hoje eu estou conseguindo proporcionar a ele, né, dele estudar de forma integral para ele conquistar também, né, o sonho dele de ingressar numa carreira pública. Como que o Grant te ajudou nessa jornada? Então, o GRAM foi fundamental porque, apesar de eu ter passado nos concursos antes de conhecer o GRAM, eu não tinha muito uma direção, sabe, de como estudar. Então, eu estudava, pegava provas anteriores, né? Eu ia tentar um concurso da Prefeitura de Vila Velha. Então, eu pegava provas de Vila Velha, de concursos anteriores, e fazia de forma manual mesmo, né? E todas as questões que eu errava, eu ia lá e tentava achar a resposta, né? Que era a resposta correta. Então, assim, eu consegui passar, mas eu não tinha um norte, assim, sabe? Eu nunca passava no número de vagas. E aí eu conheci o GRAM através de um amigo da faculdade do Direito, né? Que ele estava estudando para delegado na época. E aí ele me apresentou o curso, eu comprei o curso, e aí eu consegui fazer o cronograma, que para mim foi fundamental, assim, sabe? O cronograma para me dar um norte de, né? Quantas horas estudar, o que estudar. E aí eu estudava por videoaula, que é o que eu tinha muito mais facilidade, e fazia questões, assim. Então, assim, o GRAM foi fundamental para que eu conseguisse, né, não só passar num concurso, mas eu passar numa colocação boa que pudesse me chamar no momento que eu esperava, que eu precisava. Então, foi fundamental, assim. Marina, qual conselho você daria para alguém que esteja nos acompanhando hoje, possivelmente passando por um momento difícil, possivelmente passando por provações da vida ou por reprovações nos concursos? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Então, eu acho que desafios todo mundo vai ter, né? Talvez pessoas te colocando para baixo, te cobrando o tempo todo. Ah, mas você está estudando, né? Até hoje não passou, né? Isso aí a gente sempre vai ter. Mas assim,
A única coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é que quem estuda passa. Então, assim, se você está estudando e você ainda não passou, talvez é porque não era esse o concurso dos seus sonhos, sabe? Não é o concurso que estava planejado para você. Mas a gente não tem outra saída, assim, o estudo muda vidas. Então, assim, se você quer mudar a sua também, não pare de estudar, mesmo com os desafios, com pessoas que às vezes vai te colocar para baixo mesmo, não pare, assim, foque, que o estudo muda a vida, assim como mudou a minha. Marina, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo, parabéns mais uma vez pela história, que é inspiração para todos nós. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar, assim, meu testemunho, né, com o Brasil inteiro, assim, fico muito honrada. E obrigada a vocês, aos professores, né, eu guardo com carinho todas as aulas, assim, até hoje eu ainda tenho contato com alguns professores e reconheço o esforço, o trabalho que eles têm, né, para que a gente possa realizar o nosso sonho também. Então, obrigada. Vocês fazem a diferença e às vezes vocês não têm noção, não têm dimensão, assim, né, da diferença que você faz na vida de cada um. Obrigado. Obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário. Assine nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações. E se você está no Spotify, siga esse podcast, acompanhe as outras entrevistas. Temos centenas de entrevistas aqui no canal Imparável, que publica semanalmente há mais de 6 anos. Toda semana, uma nova entrevista para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.